Fala pessoal, Marques aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje vou falar com vocês sobre associação de resistores. Primeiramente, o que é uma resistência, para que ela serve, em que situações que a gente vai ver isso aí na vida real. E o principal, a gente vai ver aqui como fazer 3 tipos de associação. Associação série, associação paralela e associação mista. Uns exemplos aí, show de bola, quentíssimo, pegando fogo. Então vamos que esse vídeo está muito bom, sensacional. Então primeiramente vamos iniciar pensando sobre o conceito, né? O que é uma resistência elétrica? A resistência elétrica, ela nada mais, nada menos é do que uma oposição à passagem dos elétrons. Porque a resistência é uma forma de resistir a essa passagem. Então é por isso que até o termo é resistência, porque ela se opõe à passagem dos elétrons. Então a resistência é representada pela letra R, R de resistência, R maiúsculo. A gente vai ter como símbolo da resistência esse símbolozinho que eu acabei de mostrar na tela aí, esse que parece meio que um rime aí. Esse símbolo aí é o símbolo da resistência. E a unidade da resistência é o ohm, que é representado pela letra ômega maiúsculo, certo? Então a gente vai ter aí que a unidade é o ohm. Então, ó, resistência é oposição à passagem dos elétrons, representado pela letra R, o símbolo é esse que está sendo mostrado na tela, e a sua unidade é o ohm, escreve O-H-M, e é representado pelo ômega maiúsculo, a letra grega. A gente vai ter algumas formas de associação de resistores. Se você pensar, primeiramente, o que é uma associação série? Uma associação de resistores significa que eu tenho vários resistores associados de forma que o início de um está conectado ao final do outro. Como assim? Pense, olha essa figura que eu coloquei, R1, R2, R3. O ponto A é o início do R1. O ponto B é o final do R1. Todavia, o ponto B é também o início do R2, ou seja, o início do R2 é o final do R1. A mesma coisa com o ponto C. Esse ponto C a gente vai ter que o final do R2 é o início do R3, ou seja, o final de um, início do outro. Então a gente vai ter uma característica muito importante para o circuito série, a associação de resistores séries, é que a corrente que vai passar por todos os resistores vai ser igual, vai ser a mesma. Por quê? Porque se você analisar, o único caminho que a corrente vai poder seguir é o resistor que está logo após ele. Então a corrente que passa por um resistor passa por todos. Então a gente vai ter que todos os resistores possuem a mesma corrente, ou seja, a mesma corrente em todos os resistores. E a gente vai ter uma característica específica nos resistores quando estão associados em série, é que a tensão vai ser dividida. Se todas as resistências forem diferentes, a gente vai ter que todas as tensões serão diferentes também. Se todas as resistências forem iguais, como é a mesma corrente, a gente vai ter a mesma tensão. Mas, via de regra, o que é que a gente precisa entender? Que a resistência ela vai aumentar, porque ela vai somar. A gente vai ver aqui como é que a gente vai determinar essa resistência equivalente. Mas se você parar para pensar, imagine como se fosse um obstáculo. Se você tem um obstáculo e agora você colocou um outro obstáculo na frente. Ou seja, é uma oposição à passagem dos elétrons. Os elétrons estão tentando passar e eu tenho um resistor. E aí eu coloquei outro na frente, então eu estou dificultando cada vez mais a passagem. Então a nossa resistência equivalente vai ser dada na associação série simplesmente pela soma das resistências. Então nesse caso específico que está mostrado aí no slide, a gente vai ter que a resistência equivalente do A até o D, que a gente vai representar por R, é Q, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. E se eu tivesse um caso com N resistores, ou seja, infinitos resistores, não sei quantos, infinitos resistores, N resistores. Como é que seria a representação dessa fórmula? Como é que eu poderia representar isso? Então a gente vai ter o seguinte, como eu falei, a resistência ela vai somar, porque cada resistor vai oferecer uma oposição à passagem dos elétrons, então a resistência vai ser a composição dessa soma de todas as resistências individualmente. Então, se a gente tem uma associação que é R1, R2 até chegar no Rn, a nossa resistência equivalente vai ser R1 mais R2, vou somando até chegar na resistência Rn. A gente vai ter um caso particular, que é quando a gente tem, imagina que eu tenho 1000 resistores iguais, e eu quero fazer uma associação em série, e eu preciso calcular qual a minha resistência equivalente.
Se todos são iguais, será que eu preciso somar um a um? Na verdade, a gente não precisa. Por quê? Quando a gente tem essa situação que o R1 é igual ao R2, que é igual até chegar num resistor enésimo, um resistor Rn, nós podemos dizer que a resistência equivalente dessa associação é simplesmente o número de vezes que esse resistor se repete vezes a resistência de um deles. Então, se eu tenho 5 resistores de 100, eu sei que a resistência equivalente vai ser 500 ohms. Se eu tenho 1000 resistores de 1 ohm, quanto é que vai ser a minha resistência equivalente? 1000 vezes 1. Então, a gente vai ter 1000 ohms ou 1K. Então, a gente tem aqui um exemplo de associação de resistores em série. Então, um exemplo numérico. Nós temos aí 3 resistores associados em série. Como é que eu sei que é em série? Eu percebo que a corrente que passa em um passa em todos. Por quê? Imagine que tem uma linha saindo do 15. Essa linha não vai ter nenhum outro caminho para seguir, a não ser o 5 e depois o 10. Então, como é que a gente vai fazer chegar ao resultado, a resposta? A gente sabe que a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, REQ é igual a R1 mais R2 mais R3. Não importa quem é R1, R2, R3, porque a gente vai somar. Então, não importa a sequência, né? Então, a resistência equivalente vai ser 15 mais 5 mais 10. Resistência vai ser 30. 30 ohm. Então, lembre-se de colocar a unidade, que isso é muito importante. Depois dessa associação, a gente vai ter uma associação que é muito utilizada, acredito que é uma das mais utilizadas nos casos residenciais, por exemplo, que é a associação em paralelo. Como é essa associação em paralelo? Nós vimos lá que a associação série tem por característica início de um, final do outro. Na associação em paralelo, a gente vai ter que todos os resistores estão entre os mesmos pontos. Por isso que eu coloquei destacado em amarelo. Todos os resistores estão entre os mesmos pontos. Então, se você olhar na figura, nós temos A e B. O resistor R1 ele está submetido a um potencial que é AB. O resistor R2 ele está com a diferença de potencial VA menos VB. O resistor RN, o enésimo resistor, também está sobre esses mesmos dois pontos AB. Então, se eles estão sobre os mesmos pontos, a gente tem uma característica aí que é a mesma tensão em todos os resistores. Em contrapartida, se você analisar esse Izinho que eu coloquei aí, está representando a corrente. A corrente, quando ela passar desse ponto que ela está representada, ela tem a opção de se dividir por R1 e para frente do circuito. Então, a corrente não é a mesma, a corrente vai se dividir. Então, a gente vai ter que esse circuito ele vai ter a mesma tensão, em contrapartida, ele vai ter uma corrente dividida. No circuito série era a mesma corrente e tensão dividida. Então, eles são meio que opostos. Como é que a gente vai determinar a resistência equivalente? A resistência equivalente na associação em paralelo, ela já não é tão simples quanto na associação em série. Nós vamos ter aqui uma soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente, perceba que não é a resistência equivalente em si, é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais até chegar no Rn. Então, a gente vai ter uma soma dos inversos. Então, perceba que aqui eu não tenho uma fórmula direta, né? Eu vou ter aí que 1 sobre R aqui é igual como está sendo mostrado, mas eu não, quem é o R aqui? Eu teria que fazer a soma de todas as frações e depois invertê-la para o R aqui e para cima, né? Sair do numerador para o denominador. Então, a gente vai ter um caso particular usando essa fórmula que a gente acabou de ver, quando eu tenho 2 resistores. Então, se eu tiver 2 resistores, a fórmula vai ser 1 sobre R aqui é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se a gente fizer o MMC entre R1 e R2, é simplesmente o produto entre eles. Quando eu fizer R1 vezes R2 dividido por R1, sobra R2. Então vai ter um R2 em cima. R1 vezes R2 dividido por R2, nós vamos ter o R1. Então em cima fica R1 mais R2. Quando a gente faz, inicialmente fica R2 mais R1, mas tanto faz, para ficar mais organizadinho. Então se eu quiser saber quem é o R é Q, basta eu inverter os dois lados da fração. Então o R aqui vai para cima, e do outro lado da igualdade, a gente vai ter que o R1 vezes R2 vai para cima e o R1 mais R2 vai para baixo. Então, se eu tiver 2 resistores somente e quiser fazer associação em paralelo entre eles, é simplesmente o produto entre as resistências dividido pela soma das duas resistências. Então, vamos fazer um exemplo aqui.
Determine a resistência equivalente da associação abaixo. A gente vai ter dois resistores, um resistor de 8 e um resistor de 2 ohms associados em paralelo. Como eu sei que eles estão em paralelo? Perceba que o resistor de 8 ohms está entre A e B e o resistor de 2 ohms também está entre A e B. Então, se eles estão sob o mesmo potencial, eles dois estão em paralelo. Se estão sobre os mesmos dois pontos. Então, quem é a resistência equivalente? Nós acabamos de ver, é o produto dividido pela soma. Então, é 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. 8 vezes 2 é 16. 8 mais 2 é 10. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser 1,6 ohm, que é um resistor que está representando esses dois resistores, certo? Então, é um resistor só que representa mesmo a característica de tensão e corrente para esses outros dois resistores. Vamos ver agora uma outra situação, um exemplo 3, em que a gente vai ter muito parecido com o anterior, né? O anterior a gente tinha dois resistores diferentes, dessa vez nós temos dois resistores iguais. Então, nesse caso, é 8 e 8. Como é que vai ficar? Produto pela soma, como nós já vimos, né? 8 vezes 8, dividido por 8 mais 8. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente a 64, que é 8 vezes 8, dividido por 16, que é 8 mais 8. Então, fica 64 por 16. Isso vai resultar em 4 ohms. Perceba que 4 é justamente a metade de 8. Então, a gente tem uma formulazinha que toda vez que você tiver dois resistores iguais associados em paralelo, o equivalente vai ser a metade dele. Então, se eu tivesse 10 e 10, seria 5 a minha resposta. Se eu tivesse 20 e 20, seria 10 a minha resposta. Então, perceba que esse 4 é justamente, como eu acabei de dizer, o R sobre 2. A resistência equivalente vai ser o R sobre 2. A gente vai ter um caso particular, 2 para os resistores em paralelo, que é quando você tem N resistores associados em paralelo, mas todos os resistores são iguais. Se você tem todos os resistores iguais, se você for analisar naquela formulazinha que a gente viu do caso geral, quando você isolar o R aqui, você vai ter que o R aqui é igual à resistência de um dos resistores, que todos são iguais, dividido por N. Então, até analisando o caso anterior, a gente tem dois resistores iguais, associados em paralelo. Então, é 8 dividido por 2, 4, como a gente tinha feito. Vamos fazer agora esse outro exemplo aqui, que é determine a resistência equivalente da associação abaixo. A gente vai ter agora 2, 4 e 6. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, a gente sabe que a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. Então, vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, a gente vai substituir o R1 sendo 2, o R2 sendo 4, o R3 sendo 6. Então, vai ficar assim. 1 sobre R aqui, 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 sexto. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar isso aqui e fazer o MMC da parte de baixo, 2, 4, 6. O MMC, eu já vou pular logo aqui, é 12. O MMC de 2, 4 e 6. Então, fazendo aí o MMC de 2, 4 e 6, a gente sabe que é 12. Fazendo todo aquele procedimento, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes o denominador, o numerador vai dar 1. Então, 6 vezes 1. 12 dividido por 4, 3. Então, 3 vezes 1. Mais 12 dividido por 6 dá 2. Então, ficou 6, 3 e 2 em cima. Quando a gente somar 6, 3 e 2, vai dar 11, né? 6 mais 3 é 9, mais 2, 11. Então, a gente sabe que a resistência equivalente vai ser 11 sobre 12. E 11 sobre 12 é 1 sobre R aqui, né? Então, se você quiser saber quem é R aqui, você vai ter que inverter a fração. Invertendo a fração vai ficar 12 sobre 11, que fazendo a divisão vai dar 1,09, e esse 0,9 é uma dízima periódica. Arredondando aí fica 1,09. E a gente vai ver agora como é que eu poderia fazer isso. Será que toda vez eu tenho que fazer esse negócio assim dessa forma? Porque se for uma associação com 15 resistores, aí vai ficar meio complicado você fazer o MMC de 15 coisas, depois soma, passa, divide, multiplica e aí vai. Então tem um macetaço aqui na calculadora científica que você pode usar. Eu vou trazer aqui minha calculadora científica para vocês verem, mas eu vou só mostrar aqui no slide, nessa apresentação, mas vai ter uma aula específica só para mostrar isso aqui, esse macetaço mesmo, que você pode fazer associação em paralelo de 100 resistores, muito fácil, de forma muito fácil, através da calculadora científica, muito fácil, direto, você vai botar lá os valores e já vai dar a resposta direto para você, certo? Então vou mostrar como é que a gente faz aqui. A primeira coisa, eu vou aplicar aquela fórmula que a gente viu, a fórmula geral, para cá, só que ela é transcrita para uma forma de calculadora. Como é que vai ser isso? Eu sei que
1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até chegar no Rn, tudo isso elevado a menos 1. Na calculadora científica a gente vai ter o seguinte, ó, que o botão responsável por fazer essa inversão do número, ou seja, pegar o 2 e fazer 1 sobre 2, é justamente esse botãozinho aqui que eu estou destacando aí para vocês, o x a menos 1. Algumas calculadoras mostram 1 sobre x, que vai ser a mesma coisa, certo? Então, você vai apertar, vai fazer da seguinte forma, você está vendo aí que aqui eu coloquei o procedimento, é R1, primeiro abro parênteses, aí é R1, x menos 1, mais R2, x menos 2, mais, e aí vai. Até chegar no final, fechou, parênteses, coloco o inverso, certo? Então, como eu falei, né, aqui é só uma pincelada, mas nós vamos ter uma aula específica sobre isso, fazendo alguns exercícios, que aí vai ficar claro, assim, 100% mesmo. Então, como é que vai ser o procedimento? Ó, digamos que eu queira fazer esse exemplo aí, 2, 4 e 6. Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o parênteses, como está mostrando ali. Depois eu vou digitar o valor do R1. Quem é o R1? É 2. Então, vou digitar o 2. Depois de digitar o 2, eu vou apertar no x a menos 1 da calculadora, que é para inverter o número. Então, o que é que eu escrevi agora? Abri o parênteses e escrevi 1 sobre 2. E agora eu vou fazer mais, conforme está mostrando na fórmula, R2. Quem é o meu R2? 4. Então, mais 4. E aí eu vou inverter para ficar 1 sobre 4. Vou apertar no x a menos 1. Vou somar com quem agora? Com o 6, que é o próximo número. E vou pegar o 6 e vou inverter, ou seja, vou apertar o x a menos 1. Depois disso, o que é que eu faço? Já estou no último número, então eu vou fechar o parênteses. Fechei o parênteses, já está finalizado? Ainda não, porque quando fecho o parênteses eu tenho que inverter logo todo esse meu resultado. Depois que eu fizer isso, eu vou apertar igual. Pronto. Então aí eu consegui fazer o meu valor da resistência, que vai dar 1,09 na sua calculadora. Diga aí se você conseguiu fazer isso, mostra aqui no comentário. Se você ficou com alguma dúvida, se sua calculadora também é diferente, fala aqui no comentário que eu vou ajudar você. Existem outros modelos de calculadora, mas se você falar aqui eu ajudo tranquilamente. Então, vamos lá, associação em paralelo. É um exemplo 5 aqui. Nós vamos ter agora, nesse exemplo, 4 resistores iguais e cada um tem 16 ohms. Se os resistores são iguais, nós vamos usar aquela técnica que nós já vimos, né? Resistência igual, quando a gente tem resistência iguais, a resistência equivalente vai ser uma dessas resistências dividido pelo número de vezes que ela se repete, certo? Então nós vamos ter que a resistência equivalente é R sobre 4. Então vai ser 16 sobre 4, 16 dividido por 4 é 4 ohms. Então esses resistores, 4 resistores de 16 podem ser representados por um resistor de 4 ohms. Outro tipo, na verdade, de associação de resistores que engloba tanto a associação série quanto a paralela é a associação mista. Na associação mista, ela não possui fórmula pronta, não existe uma fórmula já. No circuito misto é assim. Por que não existe? Porque cada circuito misto pode ser diferente do outro. Então eu vou mostrar esse exemplo aqui e a partir dele você vai ter uma noção. Mas basicamente o que é que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer o que dá para fazer primeiramente. Se é o paralelo ou se é o série. E aí eu vou ajustando isso de forma a organizar o circuito até chegar em um resistor só. Então o que é que a gente vai ver? O que é que olhando para esse circuito, eu percebo que eu posso dizer que o R4 está em paralelo com o R2? Não. Por que não? Porque se você analisar o R4, ele não está sobre os mesmos pontos do R2. Né? O terminal de cima está, mas o de baixo não está. O terminal de baixo do R4 está com o terminal de baixo do R3. Então eles não estão em paralelo. Agora, eu posso dizer que o R2 está em série com o R3. Posso, com certeza. Por quê? Porque eu percebo que o final de um é o início do outro. Então, eu posso juntar esses dois resistores, se eles estão em série, basta fazer a adição deles. Né? Então, o meu resistor que eu represento por 2,3 é o resistor 2,3 é igual ao R2 mais o R3. Então, peguei esses dois resistores e transformei nesse resistor 2,3. E aí, como é que vai ficar? Ó, sei agora que o R23 está em paralelo com o R4. Por quê? Porque agora sim, eles estão ligados aos mesmos pontos. Então, se eles estão em paralelo, a gente vai fazer o produto pela soma. Então vai ser R23 vezes R4, dividido por R23 mais R4. E aí, quando a gente substitui esses dois resistores por um resistor equivalente dessa associação, a gente vai perceber agora que o R1 está em série com o R234, porque o início de um é final do outro. E se eles estão em série, é só fazer a soma. Então a resistência 1, 2, 3, 4, que é a minha resistência equivalente, é R234 mais R1.
Então, a nossa resistência equivalente vai ser o R1234, que é igual a R234, mais R1. A gente poderia definir que o circuito saiu daqui e se transformou nesse, ou seja, esse resistor 1, 2, 3, 4, que é a minha resistência equivalente, é um resistor que está representando eletricamente toda aquela associação. Então, como é que vai ficar? Eu poderia pegar toda a forma, fazer de forma recorrente e chegar a uma forma específica para essa situação. Para essa associação especificamente, a resistência equivalente é essa formazinha que está mostrada aí. R2 mais R3 vezes R4, dividido por R2 mais R2 mais R2 mais R3 mais R4, tudo isso somado com R1. Então não adianta tentar memorizar a fórmula agora. Por quê? Porque cada situação de associação mista de resistores vai ter um resultado diferente, vai ter uma forma diferente. Então você tem que entender o que é o série e o que é o paralelo para então você poder resolver essas situações específicas. Bem, pessoal, então vamos agora ao exemplo 6, que é o mesmo exemplo anterior, só que com valores numéricos. Então nós temos aí que R1 é igual a 10, R2 é 25, R3 também é 25 e R4 é 50 ohms. Então como é que vai ficar isso? A gente já sabe que analisando isso aí, como eu falei, né, que nós vamos ter essa fórmula que nós já tínhamos feito, né, que é o R2 mais R3 vezes R4, dividido por R2 mais R3 mais R4, tudo isso somado com R1. Então, como é que vai ficar isso? Isso vai ficar da seguinte forma: 25 mais 25 vezes 50, dividido por 25 mais 25 mais 50, tudo isso somado com 10, fazendo aí os parênteses, a gente sabe que 25 mais 25 é 50, e embaixo vai dar 100 na soma. Então, a gente vai ter que 50 vezes 50, dividido por 100 mais 10. A gente pode cortar o zero de cima dos 50 dos dois 50 com os zeros de baixo, então vai ficar 5 vezes 5, 25, mais 10, 35. Então a gente vai ter isso. Como eu poderia fazer esse exemplo de cabeça? Eu já coloquei valores que dão para fazer de cabeça. Então se você olhar, você vai ter que olhar e analisar. Percebo que o R2 está em série com o R3. Se o R2 está em série com o R3, eu posso simplesmente somar esses dois resistores e transformar eles dois em um só resistor. Então 25 mais 25 é 50. Então eu vou ter agora um resistor no lugar do R2 e R3, que é 50. E aí perceba que o 50 está em paralelo com o R4, que também é 50. E nós vimos que quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, a resistência vai ser a metade da resistência. Então a resistência equivalente vai ser 50 dividido por 2, 25. Então eu vou ter que o paralelo de 50 com 50 é 25. E agora eu vou ter um resistor só que está representando esses três que estão mostrados na figura. E esse resistor está em série com o meu R1. Então vai ficar 25 mais 10, que é 35, que é o que está sendo mostrado aí. Então, se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir a você que se inscrevesse, caso você não seja inscrito ainda, que eu sei que você já é inscrito, se inscrevesse aqui no canal, desse aquele like, clicasse no joinha, no sininho também para ficar antenado sobre todas as novidades aqui do canal. Em breve eu vou postar um vídeo mostrando como é o resistor na prática, como usar um multímetro para fazer as medições, na verdade, como usar um protoboard, que é uma plaquinha que a gente vai ver ainda, e muitas outras coisas também. A gente vai ver aqui nos próximos vídeos. Aos próximos vídeos eu vou dizer a você não deixe de ver, porque os vídeos vão estar sensacionais. Estou tratando aqui com muito carinho, muito zelo mesmo. Então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui. Valeu!